Nossos objetivos de hoje são reconhecer os objetivos das nossas avaliações somativas bimestrais e identificar estratégias didáticas a partir dos resultados que a gente obtém dessas duas avaliações, né? E para... Opa! Desculpa, gente, me perdi nos slides. Quem sabe faz ao vivo. Ixi, tá voltando sozinho? Não. Agora foi. Então, a gente vai falar das duas avaliações somativas que a gente tem, né? Que é a avaliação por unidade da Alura, que a Gabi veio aqui aprofundar um pouquinho mais esse assunto, e da prova paulista, né? A gente tem aqui, então, os objetivos das duas avaliações, né? A avaliação por unidade da Alura é apoiar o planejamento e ajustes pedagógicos ao longo do ano, através do mapeamento das dificuldades e avanços dos alunos a cada bimestre, e a prova paulista vai avaliar os conteúdos-chave, validar o aprendizado ao longo das unidades e apoiar o professor na estratégia a partir das evidências do desempenho dos alunos, né? Então, na prova paulista, a gente vai ter as seguintes informações: as porcentagens de participação e acertos de cada unidade escolar e cada turma dentro dessas unidades, a evolução em comparação com a prova anterior, o desempenho e evolução de cada aluno em comparação a essa prova anterior, a porcentagem de acertos de cada questão dentro da turma e os descritores dessas questões, e os links para as aulas referentes a cada questão e o gabarito com comentários de cada uma delas. Boa, Maia. E falando das avaliações por unidade dentro da plataforma da Start, a gente vai ter lá o gabarito comentado a cada questão, dentro ali da nossa unidade de formação docente. Esse gabarito está lá na aula 1, no finalzinho da aula 1, a quantidade de alunos que iniciaram ou finalizaram e a porcentagem disso representando na turma, a média de desempenho pela turma, baseado nas avaliações que já foram finalizadas, o status por cada aluno, né? Então, se concluiu, se iniciou e a hora que ele concluiu, o desempenho por aluno e as respostas por aluno também. E aí, Má, vou desenvolvendo já que eu entrei no assunto, né? Quer me dar? Claro. Boa. Vou pegar aqui um exemplo. Então, a gente tem ali aquela unidade do 7º ano, Lógica de Programação, desenvolvendo a missão Labirinto. A gente tem, como eu falei, aquela unidade, Formação Docente, Lógica de Programação, desenvolvendo a missão Labirinto, que é a unidade ali, né, dando dicas para o professor sobre como dar essa aula, quais são os desafios ali da unidade. E aí, lá na aula 1, lá no finalzinho da lista, a gente tem para o 7º ano um ambiente de Start Lab para você treinar um pouquinho ali, e embaixo você vai ter lá gabarito da avaliação. Você clica, vai ter esse botão verde com azul, escrito gabarito, avaliação final de cada unidade. É para baixo aqui, Má? É para cima. Para cima. E aí esse gabarito tem essa carinha, né? Então a gente tem lá, peguei o exemplo dessa unidade, a questão, a habilidade que a gente está avaliando nessa questão, a resposta certa e um comentário para cada uma das alternativas. Então, as alternativas incorretas, por que elas estão incorretas, e a correta, reforçando ali a justificativa de por que ela está correta, tudo bem? E aí, a gente vai olhar um pouquinho a avaliação em si, tudo bem? Então, eu vou pedir para compartilhar a minha tela. Primeiro passo, como é uma novidade para vocês, vou mostrar aqui como é que a gente libera essa avaliação para o aluno, tudo bem? Então, a gente tem lá a data, né, que a gente tem que trabalhar essa avaliação com os alunos, a faixa na semana. Eu estou aqui na minha página inicial de professor, eu vou entrar aqui no painel de gestão, e aí eu tenho aqui, ó, avaliações, novidade. Eu clico aqui, acesso às avaliações, eu vou ter o catálogo com todas as avaliações disponíveis, tá bom, pessoal? A gente não tem diferença de série. Por quê, Gabi? Porque algumas avaliações, algumas unidades vão repetir. Vocês já devem estar percebendo que vai aparecer ali no escopo sequência. Às vezes eu dei essa unidade para o 8º ano e no segundo semestre eu vou dar a mesma unidade para o 7º ano. Então isso vai acontecer com mais frequência, tá bom? Então é importante a gente lembrar qual que é o nome da unidade. Aí eu venho aqui e eu clico em aplicar a prova. Ver se essa daqui está funcionando. Essa não está vinculada à turma. Deixa eu ir numa que está. Claro que é a última. Bom, vai ser a última também. Esse usuário aqui, ele está sem turma. Mas eu vou mostrar para vocês num outro usuário que eu tenho aqui. Ó, mesmo passo. Painel de gestão. Esse professor já vem aplicando provas, tudo bem? Vou clicar em acessar avaliações.
É a questão do ao vivo, né, gente? Quem sabe Bora faz lá. Essa é uma avaliação, eu vou simular essa avaliação do 9º ano. Ah, não, vou entrar essa aqui do labirinto. É isso, não vai aparecer turma aqui também. Não tem turma. Deixa eu Deve ver estar se tudo é no histórico. porque... Poxa vida, eu tinha testado essa aqui na semana passada e foi. Bom, o que deveria aparecer aqui, tá, gente? Para não perder tempo aqui de vocês. As turmas que eu tenho vinculadas a esse professor. Como é um professor num ambiente demo, e a gente tem mexido para fazer tutoriais e tudo mais, pode ser que a gente mexeu um pouco nessas turmas aqui. Mas é para aparecer as turmas que eu tenho vinculadas. Dica, eu estou na aula do 8º ano agora, do 7º ano, né, que é essa do Missão Labirinto. Estou na aula agora, a gente vai aplicar a prova. A gente já fez uma semana de testes, né? Vocês já levantaram algumas dúvidas. Eu abro essa avaliação, então eu vou clicar na turma, clico na prova, clico na turma e coloco habilitar. Como é que eu sei que essa prova está funcionando? Eu venho em histórico de aplicação e aí eu vejo aqui, ó, todas elas estão pausadas, tá, gente? Porque se eu colocar disponibilizar, eu volto a disponibilizar para esse aluno. Então, a minha turma de programação do 8º ano está vendo essa prova aqui ativa, tá bom? Aí é importante que ao final da aula eu venha aqui e desativo. E a gente tem várias dúvidas com isso, né? Se um aluno faltou, ele pode fazer de novo? Sim. Se eu desativar e disponibilizar de novo, quem terminou não vai poder fazer de novo, mas quem não tinha iniciado vai aparecer ali para o aluno fazer, tudo bem? Então, eu vejo aqui quais são as provas que eu tenho para aplicar e aqui as que estão em aplicação ou estão pausadas na aplicação delas, tudo bem? E é aqui também que eu vou ver o desempenho. Então, eu vejo o relatório dessa turma aqui. Eu vou clicar em ver desempenho. Então, eu tenho aqui a minha turma tem 4 alunos. Eu consigo ver quantas pessoas não iniciaram, quantas finalizaram, porcentagem de conclusão, a média do desempenho. Essa prova está pausada, então eu vejo aqui em indisponível. Ah, não dá para ver meu mouse, né? Eu fico aqui rodando ele assim, eu acho que não dá para vocês verem. Então eu vou ser mais descritiva. Tem um quadradinho ali escrito indisponível, quer dizer que ela está pausada, tá? E aí eu tenho a lista da minha turma, com uma coluna com o nome, a outra coluna com a turma, a outra coluna com data e hora de conclusão. Então a gente vai ver que o José Maria fez essa prova muito depois, foi um aluno que faltou. O desempenho de cada um desses alunos e as respostas. Então eu vou clicar aqui no ver respostas da Bianca Amorim. Aí eu consigo ver a prova dela, tá? Então eu consigo comparar a alternativa certa com a alternativa que ela selecionou. E eu consigo ver que, por exemplo, essa questão 2, a questão 1, ela errou, né? A alternativa certa era B e ela foi na alternativa A. E aí eu consigo fazer isso a cada aluno, tá? Então eu consigo ver qual foi a questão que o José Maria errou, quais foram as questões que o Rafael Bezerra errou. Vamos voltar lá para os nossos slides? E o que eu faço com essas informações, Gabi? Então, eu estou lá munida do meu gabarito, da habilidade que eu estava trabalhando ali, avaliando naquela questão, e eu tenho o que aquele aluno errou, quais foram as questões que aquele aluno errou. Eu tenho lá que o Rafael, ele errou essa questão 2, né? Então, a alternativa certa era C, e ele foi na A. E aí eu consigo ver um comentário sobre qual era o problema da alternativa A. E aí eu já consigo, né, que eu consigo ver que essa aqui foi a que ele errou e essa era a correta. E a correta está trabalhando estruturas condicionais. Então isso já me acende um alerta para talvez o Rafael esteja com problema em saber o que são as estruturas condicionais ou como trabalhar com elas. E aí eu posso ir anotando isso para mim, né? A Bianca também errou ali questões de estruturas condicionais, foi o foco dela, porque era o foco da unidade. Só quem foi bem ali foi o José Maria. E o que eu faço com isso? Eu vou no escopo sequência e tento entender onde mais vai aparecer estruturas condicionais dali para frente, né? Então, eu tenho mais uma unidade no segundo BI, que ela vai dar continuidade no terceiro BI, e aí eu vi que só ali no terceiro BI, a parte 2 dessa unidade, que eu vou trabalhar algumas aulas focado em estruturas condicionais. E aí uma decisão do professor com o texto da sua turma. Qual é o nível de dificuldade?
Você acha que só uma revisão resolve? Ou a gente pensar em estratégias? Antes de eu entrar nessas 4 aulas do terceiro BI, vamos fazer uma revisão de estruturas condicionais, né? Terceiro BI, a gente vai passar férias, eles vão dar uma espairecida em casa, né? Então, quando eu retomar, eu preciso rever esse conteúdo. Então, a gente analisando, né, um pouco mais esses resultados da avaliação, eu consigo olhar exatamente em que momento que eu posso intervir e aonde é uma oportunidade de eu voltar naquele assunto, tá? E aí a gente listou algumas estratégias que você pode fazer, professor. Então, voltando às aulas no terceiro BI, ou mesmo se você vê a oportunidade de ajudar isso agora no segundo BI, ajustar esse conhecimento no segundo BI, a gente pode fazer duplas produtivas. Então, a gente coloca o Rafael para sentar junto com o José Maria, que sabia, né? E pede ali para eles focarem. Então, José, ó, você tem o foco aqui de ajudar o Rafael com esse conceito que ficou um pouco confuso para ele, né? E ali, com intenção, pedir para eles estarem ali um trocando com o outro. Monitoria, então o José Maria pode te apoiar nisso. É até um feedback legal você trazer para o aluno, né? Olha, você foi muito bem, eu preciso da sua ajuda para a gente fazer aqui uma aprendizagem colaborativa. Ele tem proximidade de linguagem com os amigos dele, né? Às vezes ele consegue explicar um conceito muito melhor do que a gente enquanto adultos. Correção entre pares, então colocar um ou outro, né? A Bianca com o Rafael para um corrigir o do outro. Às vezes eles vão acurando mais o olhar para entender onde é que tem um erro, e também a gente trazer os exercícios da plataforma para resolver em grupo. Então eu consigo ver qual foi o exercício mais difícil, qual que teve maior número de tentativas ali até acertar, e aí próxima aula a gente começa desse exercício. Pessoal, o que vocês acham? E a gente faz os nossos comentários e já traz ali todo mundo para um entendimento mais coeso, tudo bem? Acho que agora é Prova Paulista. Prova Paulista. Então vamos dar uma olhadinha agora nos relatórios que a gente vai encontrar dentro da Prova Paulista, para fazer também uma comparação e ver como as duas provas elas podem ser usadas de forma complementar no trabalho de tanto de identificar quais são as dificuldades da sala de aula, como também aprofundar esse conhecimento dos nossos alunos, né? Então a gente vai dar uma olhadinha agora nos relatórios que a gente tem da Prova Paulista, que inclusive está saindo agora do primeiro bimestre, né? Então, nessa primeira tela que a gente tem da turma, a gente consegue ver qual foi a porcentagem de participação dos alunos, né, que fizeram a avaliação da Prova Paulista, a quantidade de acerto, né, em porcentagem e a evolução que a turma teve da última prova, né? Dentro desse primeiro bimestre, a gente vai ter a evolução do terceiro bimestre do ano passado, né? E lá embaixo a gente vai ter esse índice por aluno, né? A gente vai ter a nota do aluno, a gente vai ter qual foi a porcentagem de acerto dentro da Prova Paulista desses alunos, se eles tiveram uma evolução ou não, né? E a evolução comparada com a avaliação anterior. E lá em cima, se a gente for para a área de conteúdo, a gente vai encontrar essa tela aqui, que vai mostrar para a gente quais foram as questões trabalhadas nessa Prova Paulista, qual foi a porcentagem de acerto da turma, né? Lembrando que a gente tem que selecionar lá em cima qual é a disciplina que a gente quer verificar, né? Então, se a gente olhar para a coluna de porcentagem de acerto de cada questão, a gente consegue identificar quais são as questões que trouxeram mais dificuldade com os seus descritores já mostrados nessa linha aí, nessa tabelinha, né? E a gente vai ter lá do lado 2 links, né? Um link para a aula e um link para a questão que foi trabalhada, né? Isso daí para a gente ajudar também nos planejamentos dos próximos passos. Se eu clicar no link da aula, no caso de tecnologia e de programação, eu vou ser levada para o material de apoio da Alura, né? Dentro desse material de apoio, a gente vai encontrar a descrição, né? A apresentação dessa aula, para a gente verificar qual é a aula referente a essa questão, as habilidades trabalhadas nelas, né, e a unidade que ela faz parte. E se a gente for no outro link, que é o da questão, a gente vai ter lá em cima, né, o cabeçalho com o descritor e a habilidade trabalhada nessa questão, a questão em si com o gabarito, mostrando quais são as alternativas corretas e quais são as alternativas incorretas. É que nesse caso é um verdadeiro ou falso, né, certo ou errado, então tá aí o certo e o errado, né? E o comentário. Esse comentário ele vai explicar um pouquinho, né, quais são as habilidades trabalhadas, como elas foram trabalhadas e qual seria o distrator dessa questão, né, em comparação com a alternativa
correta. E a partir dessas informações, né, tanto do descritor e a habilidade da questão, quanto o comentário do item, a gente consegue fazer uma verificação da questão para tentar identificar qual foi a dificuldade que a turma teve frente a essa questão. E aí agora a gente vai falar um pouquinho das estratégias pós esses relatórios. Boa, obrigada, Mar. Pessoal, eu vi que algumas pessoas já estão trazendo dúvidas aqui no chat. Como a gente está avançando bem aqui no nosso horário, eu acho que a gente pode separar uns 10 minutinhos depois para responder, tá bom? Uhum. Então, a gente vai guardar aqui 10 minutinhos para voltar com vocês lá no chat. Bom, continuando aqui a nossa conversa e já falando das estratégias pedagógicas para a gente, uma vez tido esse relatório, né, li ali no BI de avaliação da Prova Paulista como que foi o desempenho da minha turma, como que a gente começa a planejar a partir daí. E aí eu vou pegar muito gancho e proveito da fala da Gabi para trazer para o contexto também fora da Alura. Então, olhando a partir dos relatórios da Prova Paulista. O primeiro passo é identificar essas fragilidades. Eu vou até voltar no slide que a Má conversou agorinha com vocês, porque aqui nesse slide a gente consegue ver, já nas primeiras informações aqui nessa tabelinha, que a gente tem, como a Marina bem falou, né? Habilidade do curso, descritor do item e conteúdo. A gente pode tirar proveito dessas 3 informações para fazer esse planejamento e essa leitura. A partir daqui, eu vou jogar a gente lá para um outro lugar, que é o escopo sequência, porque o que está descrito aqui nessa habilidade e no conteúdo, a gente consegue acompanhar também no nosso escopo sequência, tanto de tecnologia e inovação, quanto de programação. Então, se eu identifiquei que boa parte da minha turma teve muita dificuldade nesse conteúdo e nessa habilidade, vou fazer esse mesmo movimento que a Gabi sugeriu para a gente. Em que momento, mais para frente, a gente vai rever esses conteúdos? Uma coisa que é importante falar para vocês é que o escopo sequência de programação, ele também é em espiral. Ou seja, eu não trabalho aquele conceito só naquele momento do ano letivo, né? Eu vou voltando para ele, adicionando um pouquinho de complexidade à medida em que eu vou avançando no conteúdo ali, no cronograma da disciplina, à medida em que eu vou avançando no escopo sequência. Então, vamos lá eu vou pedir para o pessoal projetar aqui a minha tela, vou avançar aqui os slides só para a gente... Perfeito. Aqui a gente já está no conhecido centro de mídias, aqui no repositório. Eu pesquisei lá no acervo o escopo sequência, então coloquei os filtros aqui corretinhos para abrir o escopo sequência. Ele já está aberto aqui, tá? Então é spoiler. Eu abri o escopo sequência dos anos finais aqui do fundamental e cliquei em tecnologia e inovação. Vamos supor que a gente está dando aula lá para o... Deixa eu ver, não está abrindo aqui? Ah, boa. Vamos supor que a gente está dando aula para o 6º ano, tá bom? E que esse 6º ano teve uma dificuldade com um conceito de repetição. Esse é um conceito que ele vai voltar em alguns momentos dentro do escopo sequência, tá? Ao longo do ano letivo. Então, foi essa a avaliação, né, que aconteceu, foi com base nessa unidade aqui, que é Lógica de Programação e Exploração Criativa. E esse conceito, ele aparece aqui nessa unidade. Ele vai aparecer lá na aula 7. Deixa eu navegar com vocês aqui. Então, na aula 7, efeitos divertidos, configurar ciclos de repetição para criar e reverter efeitos visuais. Esse é o objetivo, falando do conteúdo, controle de repetição e reversão de efeitos, e habilidade é elaborar algoritmos que envolvem instruções de sequências, de repetição e de seleção usando linguagem de programação. Então, percebam, se eu tivesse colocado a habilidade ou conteúdo aqui no escopo sequência, do jeito que aparece na Prova Paulista, é bem provável que eu ia ter essa aula aqui sinalizada como esse conteúdo está sendo trabalhado nessa aula. Mas aí, poxa, Glauci, só vai ser trabalhado aqui? Não, como eu falei, né, o conceito é em espiral. Então, provavelmente, na próxima unidade, a gente estava na unidade, a 2ª unidade, né, do 6º ano, vamos ver como que ele aparece no 2º bimestre. Então, passamos aqui a avaliação dessa unidade. Será que tem na próxima? Já na aula 4, a gente consegue perceber que esse conceito ele aparece de novo e ele aparece como laços de repetição. Então, como que a gente configura as nossas ações a partir daqui? Eu sei que eu vou ter que trabalhar esse conceito de novo, eu sei que os meus estudantes tiveram dificuldade nele e eu sei quando ele vai aparecer novamente.
Então, vamos voltar para os nossos slides. Perfeito. Então, passo 1 foi identificar onde que estão as dificuldades, né? Essas habilidades e esses conceitos que os nossos alunos estão com desafios. A gente entendeu no escopo sequência, onde eles aparecem. E aqui eu trouxe só para ilustrar como que a gente vai avançando em complexidade nesse escopo, tá? Então, a aula 7 que a gente acabou de ver, a repetição aparece aí nesse bloquinho sempre. E aí ela volta com outro bloco, com a outra configuração, mas com uma função quase que parecida, que é repita até que. Então, ela vai aumentando de complexidade, mas o conceito é quase que o mesmo. Então, eu vou ter que ensinar esse conceito no segundo bimestre, na próxima unidade. Eu sei que os meus estudantes vão ter dificuldade, porque eles já apresentaram dificuldade no primeiro bimestre. A partir daí, eu tenho que desenhar estratégias pedagógicas para consolidar esse conceito. E eu não estou olhando, diferente da avaliação da Lura, aqui a gente está olhando para a turma. Então, a Gabi trouxe estratégias para eles trabalharem em pares, em grupos. Eu, obviamente, estou trabalhando com a turma novamente, mas eu estou olhando para os estudantes, para João Bezerra, para aqueles estudantes que a Gabi trouxe. Aqui, eu estou tirando proveito dos relatórios da Prova Paulista. Então, eu estou olhando para a nossa turma. Olhando para a nossa turma, no momento em que eu vou trabalhar esse conceito, seria legal eu fazer esse movimento junto com a turma, para tirar dúvidas. Então, eu vou pegar o projeto e nesta etapa, nesta aula, na aula 4, talvez eu faça junto com eles. E tem várias formas de eu fazer junto com eles esse projeto, né? Eu trouxe uma sugestão para vocês, que é aplicar a rotina de pensamento, partes, propósitos e complexidades. Vamos ver como ela funciona. Aí, só explicando brevemente essa rotina, os pensamentos que os estudantes vão mobilizar na hora de executar essa rotina é o de observar, o de analisar, o de perguntar e o de conectar. E a gente aplica essa rotina quando a gente quer que os estudantes olhem no detalhe, façam perguntas para além do que eles estão vendo. E aí ela acontece em 3 passos. Eu já trouxe estruturado para a aula de programação, mas vocês podem utilizar em qualquer outra aula. Se você for professor de matemática, você pode utilizar na matemática. Se você for professor de ciências, a mesma coisa, tá bom? Professor ou professora. Então, o primeiro passo que você vai fazer é deixa esses meninos trabalharem nessa aula, deixa eles fazerem um códigozinho deles e depois vai junto com eles comentando esse código. Para comentar esse código junto, a primeira pergunta é quais são as partes, os componentes desse conjunto de blocos aqui. Tem alguma coisa que é parecida? Todos eles exercem a mesma função? Tem alguma cor diferente? Enfim, a gente vai perguntando para eles reconhecerem esse código. Depois para que serve cada um desses blocos? Eles estão ordenados ali, né, em formato, numa linha de raciocínio que parece ser importante. Então, quais são as conexões? Será que se eu tirar um dessa ordem e inverter a ordem, muda o resultado do projeto? E você pode ir destruindo mesmo o código para que eles vejam que cada um daqueles blocos tem uma função específica e se você reordena ou retira, o projeto vai mudar. Talvez o projeto nem funcione mais. A partir daí... Aí eu trouxe aqui o conjunto, né? Você pode exibir esse conjunto junto com eles. A partir daí, talvez seja possível que os estudantes entendam qual que é a função do bloco repita até aqui. Então, essa é uma rotina que é simples, são 3 passozinhos, vou até voltar aqui, que é olhar para essa imagem e identificar se tem blocos que são iguais ou que são diferentes, né? E são blocos que alguns estudantes já conhecem, então eles conseguem interagir ali com você. Depois perguntar se esses blocos exercem funções específicas e se sim, quais. Então, ir ali com a turma pensando no objetivo, né, na função de cada um. E, por último, qual que é a conexão entre esses blocos? Se eu tiro o bloco repita, o que acontece com esse projeto? Né? O que vai acontecer com o produto final que eu estou desenhando? E dá para fazer isso, se eu coloco o bloco repita lá no início, quando a bandeira verde for picada, o que vai acontecer? Então, essas perguntas... Você pode ir fazendo junto com a turma. E aí, depois, Glaucia, eu ainda não consigo. Eu sei que eles responderam, eu sei que eles participaram dessa atividade junto comigo, mas como que eu vou saber, como que eu tenho dados, além desses dados de mediação da sala de aula, de que estudantes conseguiram internalizar esse conceito? Na Alura, a gente também consegue fazer essa avaliação a partir do, como a Gabi falou, das questões. Então, vamos avaliar se a sua estratégia deu certo? Depois de aplicar a rotina,
eu acho que vale também deixar um tempinho os estudantes fazendo as melhorias, os ajustes nos seus projetos. Depois, se você quiser, você pode também olhar o progresso deles lá nos projetos que eles submeteram, né, que eles estão desenvolvendo. Eles também conseguem, junto com você, realizar os exercícios desta aula, da aula 4, que é onde esse conceito, né, e essa habilidade vai ser trabalhada. Então, você consegue, junto com a turma, seja nessa aula ou seja na próxima, né, caso não dê tempo nessa, fazer esse trabalho com os exercícios para ver se, de fato, os estudantes entenderam a função do bloco Repita até aqui. E aí você consegue, depois, ir lá no painel da Alura e ver como que a turma inteira desempenhou. Então, você pode corrigir ali, fazer junto com a turma os exercícios e depois, quando você estiver planejando as próximas aulas, né, você pode ver como a turma desempenhou. Essa é uma estratégia que a gente gostaria de trazer aqui para vocês, pensando muito em ter um formato de como voltar nesses conceitos sem necessariamente voltar muito atrás no projeto. Mas se você quiser, também dá para fazer essa comparação e voltar lá no projeto do primeiro bimestre. Falar, pessoal, tá vendo que aqui a gente fazia essa repetição? Usando esse bloco sempre, agora, nesse projeto, a gente vai usar essa mesma função, mas usando um outro bloco. Até para que eles percebam a própria evolução, né, ali de complexidade dos projetos que eles estão trabalhando. Gente, eu espero que essas estratégias que a gente trouxe para vocês apoiem na leitura dos relatórios e no trabalho, no desenho, né, dessas estratégias didáticas após essa leitura. Eu vi que tem bastante dúvida aqui no chat, tanto sobre a avaliação da Alura quanto a avaliação da Prova Paulista. Então, já que a gente tem aqui uns 20 minutinhos, eu vou utilizar desse momento para a gente trocar juntos, pode ser? Claro, pode ser sim. Vamos. Tem algumas dúvidas, Gabi, que talvez a gente já consiga responder aqui. Tá. Ó, a primeira dúvida, eu acho que é da Lilian. E ela traz o seguinte: eu tenho 3 cursos no 8º ano. Ela tem 3, acho que turmas ali. Unidades no 8º ano. Uhum. Mas só encontrei a avaliação de uma. E as outras? Lilian, a gente não está disponibilizando todas as avaliações de uma vez. Então, no 8º ano, é possível que você só tenha a avaliação da 2ª unidade na sua linha ali das 3, tá? Porque a primeira unidade é uma unidade sua que não tem avaliação, que é para você estudar e se preparar para dar aquela unidade. A próxima é uma unidade que sim vai ser avaliada, por isso que só ela está aparecendo. E a terceira, ela só vai ser avaliada no próximo bimestre. Porque a terceira é parte 1. A gente não está fazendo a avaliação de parte 1, não é isso, né, Gabi? Isso. A gente só está fazendo a avaliação depois que a unidade inteira acaba. Então, só depois da parte 1 e parte 2 é que a gente começa a fazer a avaliação dessa unidade. Tá bom? Então, é bem provável que por isso você só esteja vendo 3 unidades. A primeira é sua, não tem avaliação, é para você se preparar. A segunda, aí sim, é a avaliação que deveria aparecer para você. E a última só vai ser avaliada quando a parte 2 for concluída no próximo bimestre. Isso. Tá bom? Aí ela falou, socorro! Espero ter ajudado, Lilian. Ela vai aparecer, mas só lá na frente, né? Ela vai aparecer, mas só lá na frente, isso. Vamos para uma próxima. Gabi, essa apareceu também, eu acho que é uma das nossas PECs, inclusive, que está trazendo para gente, que é: eu tive um problema de internet, a internet caiu, tudo caiu, e os meninos estavam fazendo prova. E a prova fechou. E aí a prova encerrou e eu não estou conseguindo avaliá-los mais, né? Tem como eu aplicar essa prova novamente para essa turma? Sim, dá para a gente abrir uma segunda aplicação, né? O problema é, se teve gente que concluiu a primeira aplicação, essa nova aplicação não vai puxar o dado desse aluno dessa primeira aplicação, né? Cada aplicação ela é meio que individual. Então, se foi todo mundo que foi prejudicado, foi ali na hora, tudo bem, que ninguém, né, não teve um que terminou. Mas aí, se a gente abrir uma segunda, a gente tem que saber que o relatório vai ser só dessa segunda e que todo mundo tem que fazer essa segunda, né? Que é diferente de alguns alunos não conseguiram concluir. Aí a gente fecha e abre de novo, e só esses que não concluíram vão fazer essa primeira versão de aplicação. Perfeito. E aí, Dani, se ficou alguma dúvida, e se for a Dani, nossa PEC, conversa com a gente lá no nosso Teams, chama a gente, que a gente te ajuda a apoiar essa professora também, tá bom? Seguindo aqui, meninas. Ó,
O sistema juntou 7A com 7B, como se fosse uma sala só, e duplicou o link novamente. Como que eu excluo? A gente... Acho que é isso, Gabi. Tem alguns casos do pessoal pedindo exclusão de prova. A gente não vai conseguir fazer isso de maneira massiva. O recomendado é a gente desativa, deixa lá desativado e abre uma nova aplicação, né? E aí, nessa nova aplicação, confere se juntou as turmas de novo. Porque se juntar, reporta a gente de alguma maneira, né? Pelos canais de suporte. Porque não é para acontecer mesmo. Cada turma tem que ter a sua aplicação. Perfeito. Mais um aqui da Débora. Só abre a prova quando eles forem fazer a avaliação? Assim, uns 10 minutinhos antes, né? Deixa disponível. E por quê? Porque eles podem acessar essa prova em outro momento, se você deixar ela aberta. Então, se alguém não fez a prova, não concluiu a prova, e você deixar ela aberta, né, de um dia para o outro, por exemplo, eles podem tentar acessar essa prova em outro momento, enfim, e tirar as questões, né, antes disso, passar para quem ainda não fez. Então, o recomendável é abrir quando a gente for aplicar, e assim que terminou, todo mundo terminou, finalizou aquela aula, a gente fecha essa prova, né, assim, antes de acabar as aulas, a gente já fecha essa prova. Porque dá para a gente abrir em seguida, né? Se de repente aconteceu as escolas que têm integral, vai fazer oportunidade de fazer à tarde, alguma coisa assim, aí dá para abrir de novo um outro período. Boa. Tem um aqui que eu acho que a gente pode responder, Mar. Até quando tem que aplicar essa prova da unidade da Alura? A prova tem que ser antes da prova paulista? Não precisa obrigatoriamente ser antes nem depois. A prova ela pode ser aplicada de acordo com o cronograma da sala, cronograma do professor. Né? Ele vai ver qual o melhor momento, né, ideal logo depois que termina essa unidade, para aplicar essa prova para os seus alunos. Cada sala, cada turma vai poder ser aplicado num dia diferente, não tem problema nenhum. A gente sugeriu, pessoal, se o pessoal aqui do estúdio puder voltar aqui no nosso computador, a gente sugeriu no escopo sequência, então, olhando aqui o nosso escopo sequência de tecnologia novamente, vou lá para o primeiro bimestre, tá? Então, aula 1. Descendo aqui as aulas, para vocês verem. Tem semanas que a gente está chamando de nivelamento, para apoiar ali a turma na conclusão dos projetos, no andamento, né? E tem as semanas que sugerimos a avaliação da unidade, tá vendo? Tá aqui, ó, deixa eu andar um pouquinho para vocês verem. Tem uma semana que a gente faz sugestão da avaliação da unidade. A gente sugeriu para que vocês conseguissem organizar a turma, organizar a sala, deixar a coordenação, talvez ali, né, o professor que vai... Se você não tem uma aula dupla e quer usar as duas aulas, deixar o professor pedir essa aula para o professor, enfim. Então, aqui é uma sugestão de cronograma, para que você aplique essa prova. Mas se você tiver algum tipo de dificuldade ou acha que não faz sentido aplicar essa avaliação agora, você pode jogá-la mais para frente, ou se você quiser, assim que a unidade acabar, né, no próximo bimestre, assim que essa unidade acabar, já fazer a avaliação, porque ela já vai estar disponível para vocês, você pode também, tá bom? Então aqui é uma opção da professora, do professor. E aí eu já vou complementar, pode voltar para a gente, pessoal, muito obrigada. Eu já vou complementar com a pergunta, eu acho que um comentário, na verdade, né, que fizeram aqui sobre essas avaliações irem para o BI. As avaliações de unidade da Alura não vão para o BI de programação, nem vai para o BI de prova paulista, nem nada disso. Tá? As avaliações de unidade da Start, elas ficam somente para uso da professora. E aí você, como professora, escolhe se essa avaliação vai contar para fechamento de nota do bimestre. É isso, né, Mai? Inclusive, a gente até faz sugestão de porcentagem nesse caso, né? Sim, a gente fez essa sugestão de porcentagem. A data sugerida, inclusive, foi feita para ser um pouco antes do fechamento do primeiro bimestre, para apoiar nessa composição da nota, né? Mas vale lembrar, né? Você pode deixar para usar essa nota mais para frente, até no segundo bimestre, que não vai ter problema nenhum.
Isso, para fechar a nota de tecnologia, inovação e de programação neste bimestre, você pode só considerar o desempenho no projeto, por exemplo, ou o desempenho no projeto e a prova paulista. Isso vai de acordo com a orientação da coordenação de cada unidade escolar. O que a gente sugeriu é que a avaliação da Alura, caso você opte por fazer, né, e esteja fazendo já essa avaliação agora nesse bimestre, é que ela acompanha 15 a 25% da nota total do estudante, não mais que isso, até porque é uma avaliação nova, é uma avaliação que a gente está aprendendo a fazer, a gente tem tido alguns desafios na primeira aplicação dessa avaliação, às vezes dúvidas, enfim, a gente está usando pela primeira vez, né, esse recurso, então é natural que essas dúvidas aconteçam, é um recurso que ainda depende de bastante melhoria por parte do time da Start, então a gente também está conversando ali com eles para trazer melhorias para o próximo bimestre, né, para a próxima aplicação. Então, o que a gente reforça é que façam, olhando ali para que você já tenha um relatório disponível de como está o andamento da sua turma, já dentro da própria Start, sem precisar consultar avaliações externas e assim por diante. E é uma oportunidade também de entender como está indo cada estudante em cada um desses conceitos. Então, a gente vê muita vantagem pedagógica desse tipo de avaliação, mas cabe ao professor decidir ali qual que é o melhor momento para aplicá-la e como utilizar do desempenho dessas avaliações para o fechamento de nota bimestral. Então, pode ser que você opte por não utilizar, tá bom? Pelo menos nesse primeiro bimestre. E aí, acho que talvez se não utilizar, ela serve muito como um start para o próximo bimestre, né? Perfeito. Isso vai acontecer do primeiro para o segundo, mas ali do segundo para o terceiro, que tem férias no meio do caminho, para retomar o conceito, entender se eles ainda lembram, né? Então, é isso, é uma verificação, né? Um ponto de checagem. Apesar dela ser uma prova somativa, ela pode ser utilizada também para a gente fazer o nosso planejamento em sala de aula, para ver como que vai ser trabalhadas as habilidades, compor grupos produtivos dos nossos alunos, né? Também tem essa função. Boa. E aí a Rafaela está falando aqui que ela teve uma formação e ela entendeu lá que tinha que fazer 2 avaliações para cada unidade. Mas o primeiro bimestre só abriu uma. Eu acho que deu alguma confusão na comunicação, Rafaela, mas no final do dia é aquilo que a gente falou mais cedo, tá? É bem provável que se você tiver 3 unidades agora para trabalhar no primeiro bimestre, só uma vai ser avaliada, vai ter avaliação lá aparecendo. As outras caem naquele esquema que a gente já explicou aqui, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida que a gente precisa tirar ou se a gente já vai encerrando. Peraí. Essa é bem bacana, Gabi. A Lucy falou assim, ó, perdi o início da live. Não tem problema, Lúcia, que bom que você chegou. Por favor, só me tira uma dúvida. A questão das atividades, são os exercícios dentro da Alura? Isso. As atividades são os exercícios dentro da Alura. Na verdade, a gente chama de atividade cada um dos tópicos da lista daquela aula, né? Então, a gente tem atividade vídeo, atividade faça como eu fiz, atividade exercício. Então, quando a gente fala de olhar o exercício e ver qual foi o exercício mais difícil, porque teve mais tentativas, é justamente aquela parte prática do exercício, né? Mas a gente chama de atividade cada uma das etapas ali de dentro da aula. Boa, perfeito. Deixa eu ver, eu acho que a gente está... essa é uma outra que a gente escutou bastante. Se as questões da avaliação da unidade estão servindo como base para a prova paulista. Tem algumas pessoas pensando numa estratégia aqui, se eu entendi, tá, Wender? Me corrija aqui depois se eu entendi certo. Mas tem algumas pessoas que estão pensando na estratégia que vou aplicar a avaliação da unidade antes para preparar os meus estudantes para fazer a prova paulista. Eu sei que tem muitos professores que fazem isso, né, Má? Como, por exemplo, matemática ou ciências. Faz uma espécie de uma revisão, né? Antes da prova. É uma estratégia válida, mas eu acho que vale diferenciar aqui, tá bom? A Alura tem apoiado a gente, o pessoal da Start da Alura tem apoiado a gente no desenvolvimento de ambas as avaliações, tanto a que está dentro da plataforma, quanto a que está lá na prova paulista. Então, é um trabalho de parceria junto com o nosso time de avaliação aqui da secretaria. Mas as questões são um pouquinho diferentes.
E o ambiente é muito diferente, né? Uma coisa é eu estar fazendo uma prova paulista em que eu tenho vários componentes ali que estão sendo avaliados, eu tenho que ir passando as provas. Na prova paulista só tem 5 questões, 5, 6 questões, depende do ano letivo. Na Alura são 10, então os contextos são muito diferentes. Para esse contexto, eu não acho que a prova da Alura serve como um teste. Mas se for para os conhecimentos, para desenvolver as habilidades, ela pode ser vista dessa forma. Porque no final do dia são as mesmas habilidades que estão sendo avaliadas. E os mesmos conceitos também. Assim como você está trabalhando material digital e vai cair aqueles conceitos na prova paulista. É a mesma lógica, tá? Então, se vocês quiserem pensar na prova paulista, desculpa, na avaliação da Alura como uma prévia da prova paulista, não vai ser bem uma prévia, mas vai ajudar, sim, a desenvolver as habilidades e preparar para que os estudantes cheguem mais preparados para a prova paulista. Um treinamento, né? Não sei se vai servir exatamente como um treinamento, mas vai dar para você ter pelo menos uma perspectiva de como os alunos vão chegar para a prova paulista. Gente, eu acho que a gente passou por boa parte daqui das dúvidas. Tem alguns pedidos que a gente depois vai olhar com calma, tá? O pessoal do estúdio sempre manda para a gente depois todas as perguntas, enfim. E eu e a Marina ficamos com essa responsabilidade de olhar para essas dúvidas. E aí, se ficou alguma dúvida que a gente, infelizmente, não conseguiu tirar aqui agora, a gente sempre pede para que vocês entrem em contato com a coordenação, ou se você já tivesse contato direto com o seu PEC, via WhatsApp ou via canal Teams, fique à vontade também para conversar com o seu PEC de tecnologia. Os PECs estão em contato direto aqui com a gente na secretaria e conseguem apoiar vocês no que for possível. E aí, no que eles não conseguirem, eles sempre trazem para a gente e a gente vai se ajudando para chegar o mais próximo possível de atender essas necessidades e dúvidas. Eu acho que a gente consegue encerrar por aqui. Gabi, Mar, vocês têm mais algum ponto, alguma orientação? Eu acho que só destacar que as últimas planejamentos de aula que a gente fez no final do primeiro bimestre foi sobre avaliação por unidade, foi sobre relatório, foi sobre a importância de verificação de aprendizagem. A gente sempre fala lá no planejamento de aula do documento orientativo, que é da Start, a gente está sempre alimentando com as novas dúvidas, a gente está essa semana trabalhando para colocar essas dúvidas mais recentes que vêm surgindo. E também, se tiver dúvida específica ali da plataforma, manda no nosso fórum, que o pessoal está lá o tempo todo olhando para poder responder vocês, tá? Acho que da minha parte é isso. Isso aí, e reforçar, né, a importância tanto do planejamento de aula como os materiais de orientação, o material de apoio que a gente tem, que vai também ajudar a entender, né, esses processos, as avaliações e as atividades dentro da plataforma. Perfeito. Pessoal, eu queria muito agradecer a atenção de todos, a participação aqui de quem foi trazendo dúvidas pelo chat. A gente sempre fica aqui, né, à disposição de vocês para os próximos temas. E foi uma primeira aplicação, a gente tem algumas dúvidas, é natural, é saudável até que essas dúvidas venham aparecendo, ajuda a gente a melhorar essas aplicações. E também foi a primeira prova paulista de tecnologia e inovação, a gente também está aprendendo a fazer essas avaliações, então a gente espera o feedback de vocês, né, uma devolutiva de vocês de como que está sendo para os estudantes participarem dessas duas avaliações sumativas. Muito obrigada a todo mundo e até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. Até.